Esse é o projeto Eu Amo a Igreja da Paróquia São José. É uma alegria receber você aqui conosco e eu gostaria de te convidar a ficar até o final desse vídeo. E se você gostar do conteúdo, curtir, se inscrever no canal da paróquia e comentar a sua opinião para nós. Então, vamos lá, com a graça de Deus, comecemos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o nosso Explicando os Dez Mandamentos. Esse é o áudio de número 9. Que proíbe Deus a ordenar: não terás outros deuses perante mim. Êxodo 20, versículo 2. Este mandamento proíbe o politeísmo e a idolatria, que diviniza uma criatura, o poder, o dinheiro e até mesmo o demônio. A superstição, que é um desvio do culto devido ao verdadeiro Deus e que se expressa nas várias formas de adivinhação, magia, feitiçaria e espiritismo. A irreligião, expressa no tentar a Deus com palavras ou atos, no sacrilégio que profana pessoas ou coisas sagradas, sobretudo a Eucaristia, e na simonia que pretende comprar ou vender realidades espirituais. O ateísmo, que nega a existência de Deus, fundando-se muitas vezes numa falsa concepção de autonomia humana. O agnosticismo, segundo o qual nada se pode saber de Deus e que inclui o indiferentismo e o ateísmo prático. Aqui conclui a resposta da Igreja. Então, como eu disse na pergunta 442, que nós seríamos esclarecidos de ações contrárias ao primeiro mandamento. E, de fato, essa pergunta do 445 faz isso. Ela vai explicando o que é o politeísmo. É acreditar que existem vários deuses. Que é o pecado de idolatria. É quando eu divinizo uma criatura, o poder, o dinheiro e até mesmo o demônio. As pessoas que servem ao demônio, os satanistas. O que é a superstição? É um desvio do culto verdadeiro a Deus. E quais são os exemplos que a Igreja traz como superstição? Adivinhação, magia, feitiçaria e espiritismo. Nós podemos incluir aí também a consulta aos horóscopos. Então está muito claro: adivinhação, magia, feitiçaria e espiritismo. A prática dessas coisas são pecados mortais porque ofendem o primeiro mandamento. O texto da igreja é bem claro. Este mandamento proíbe. Essas práticas estão proibidas para nós. Estavam proibidas no Antigo Testamento, sobretudo consulta aos mortos, adivinhação, magia, e no Novo Testamento, com as luzes que nosso Senhor trouxe, muito mais. A irreligião, sobretudo por meio das profanações, dos sacrilégios. Os sacrilégios, eles podem ser vários, de vários tipos. Mas um que é muito comum de se acontecer e pouco falado é quando se comunga em pecado mortal. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1385. Eu só posso comungar se eu estiver em estado de graça. Se eu estiver em pecado mortal, eu não posso comungar. Eu preciso me confessar antes para comungar. Sacrilégio que muitas das vezes nós podemos realizar. Ateísmo é negar a existência de Deus. Agnosticismo é colocar em dúvida a existência de Deus, que eu não posso conhecer a Deus. Se Deus existe, eu não posso conhecê-lo. É isso que diz o agnóstico cético. E tem uma postura de indiferentismo religioso.
Também. Então, essa é uma noção geral que vai ser aprofundada em outras perguntas. Mas é importante considerar o seguinte: tudo que foi descrito aqui, ao praticar essas coisas, nós cometemos pecados mortais, pecados graves, porque nós ofendemos aquilo que está previsto no primeiro mandamento, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Então, se eu me envolvo com alguma dessas práticas, adivinhação, magia, feitiçaria, espiritismo, sacrilégios, profanações, simonias, idolatrias, eu cometo pecados graves e mortais. Tanto que, só para concluir, gostaria só de destacar uma coisa. Nosso Senhor, quando fala nos seus santos evangelhos, ele combate o pecado da idolatria contra o dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ele está muito preocupado quando as pessoas colocam o dinheiro no lugar de Deus. Elas fundam a sua segurança no dinheiro e não na providência de Deus. Em outra passagem, Nosso Senhor diz: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa recompensa. Como é difícil para um rico entrar no reino dos céus, seja alguém que está apegado aos seus bens. Não é uma crítica a quem tem bens, porque o próprio ministério de Nosso Senhor era sustentado por mulheres de posses. São Lucas que descreve isso. Mas é a minha relação com o dinheiro. Eu posso ter muitos bens, mas se o meu coração não estiver apegado a esses bens, eu sou um pobre de espírito. Se eu coloco esses bens a serviço da evangelização, a serviço da causa de Deus e do seu reino, se eu me dou, se eu me entrego, se eu ajudo o próximo, se eu realizo obras de misericórdia, eu estou tendo uma relação sadia com o dinheiro. O dinheiro não é o meu senhor. Mas se eu fico apegado ao meu dinheiro, se eu só penso em acumular, em enriquecer cada vez mais, se meu único pensamento é voltado para o dinheiro é o meu senhor, é o meu dono. Nosso Senhor mesmo diz: não buscai os bens que perecem, em que a traça e a ferrugem destrói, mas buscai os bens do céu, em que nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem nos tirar. Onde está o teu tesouro, diz Nosso Senhor, aí estará também o teu coração. Então, coloquemos o nosso coração em Deus e não nos deixemos contaminar por essas práticas. Repetindo: adivinhação, magia, feitiçaria, espiritismo, atos de sacrilégio, de profanações, caindo no ateísmo ou no agnosticismo, politeísmo e idolatria. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.